Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 13 de outubro. O Ibovespa apresentou forte queda no retorno do feriado, menos 4%, devolvendo basicamente a valorização dos 4 últimos pregões em um único pregão, apontando ainda para a continuidade desse movimento de baixa, um movimento de correção de toda essa forte alta, 9 pregões consecutivos aí para cima. A perda da mínima de hoje, 47,135, reforça ainda mais a chance do Ibovespa seguir nesse movimento de baixa, caminhando para uma zona de suporte que eu considero um pouco mais relevante, na faixa dos 46.600 a 46.400. Abaixo disso, uma região em torno dos 45.600 pontos. Mini índice no pregão de hoje, apresentando também forte queda, mas operacionalmente, seguindo direto aqui para falar em termos de operação, está dentro do movimento de baixa, o que favorece buscar operações de venda mais ali de curtíssimo prazo, principalmente que já andou bem esse movimento de baixa em relação ao movimento de subida. E aí, se a gente olhar aqui o que já andou, olhando para a retração, usando os números do Fibonacci, já passou dos 38,2% e o próximo nível de retração seria os 50%, 46.740, onde coincide com uma região de suporte antiga, onde houve um maior número de negociação aqui nessa faixa de pontos. Depois disso, 46.065 pontos, sendo mais pessimista em relação a esse movimento de correção, esse movimento de baixa. Para a ponta vendedora, olhando para o intraday, se abrir subindo, seria interessante que depois da abertura em alta, uma primeira hora de pregão pode ser em alta, enfim, mais um candle aqui para cima, a perda da mínima dessa primeira hora de pregão seria interessante para a venda, principalmente de day trade, buscando como objetivo essa região de suporte já destacada na análise. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 7,61%. Cheguei a recomendar a venda na Petro, na perda da mínima do pregão de hoje, em 8,57, mas infelizmente ela não chegou a bater nesse nível, a máxima foi 8,47, por esse motivo a operação está cancelada. Para a Petro, o caminho mais provável seria buscar também seus próximos suportes. A perda da mínima de hoje, 8,07, reforça isso, apontando para o ativo não só para o teste imediato dos R$ 8,00, número redondo, mas principalmente uma região em torno aqui dos 7,66, e é uma região que também já funcionou anteriormente como suporte, pode vir a funcionar novamente aqui na frente. Se a gente jogar também os números do Fibonacci em cima da Petro, vai perceber que essa região de 50% aqui coincide com esses valores que eu acabei de mencionar, com esses dois fundos aqui anteriores. Então, uma região até interessante, depois que chegar nesse nível, se chegar direto nesse nível, pode trazer oportunidade na ponta compradora, até mesmo de day trade, mas principalmente até para swing trade na Petro. Se abrir subindo, abrindo espaço, né, para essa zona de suporte, melhor ainda para se buscar operação para venda em Petro a favor desse movimento de baixo. Na Vale 5, queda de 7,87%. Quando abre com gap forte de baixo, fica difícil fazer uma entrada no sentido de ter uma melhor relação risco-ganho, porque o movimento que a gente quer pegar, no caso aqui da Vale, por exemplo, ele já andou 5,29%, ou seja, um movimento que, por exemplo, abrisse aqui subindo, gerasse alguma sinalização de baixo e você está tentando pegar um movimento de baixo para fechamento desse gap, você teria um bom espaço, mas se no primeiro candle do dia já vai para 5,29% de baixo, começa a ficar mais apertado. Não significa dizer que ela não possa vir lá embaixo, mas não tem como saber exatamente onde vai parar o movimento. Por esse motivo, devido principalmente a esse forte movimento de subida, a relação risco-ganho para mim não ficou tão satisfatória de entrar depois de 5% de baixa. Olhando para o Fibonacci, em cima desse movimento de subida, a região dos 14,60 seria um nível de suporte relevante, junto com os 14,72 é outro patamar, olhando aqui para uma região de fundo anterior, e na sequência esse gap aqui na faixa dos 14,46. Topo descendente pelo gráfico intraday, mais interessante para a ponta vendedora a favor do movimento de baixa. BBDC4, realização de lucro de uma posição de venda que a gente tinha segurado, já citei os motivos de não ter segurado a posição de venda da Petro, até mesmo no mini índice teria dado super certo, mas enfim, era uma operação ainda contra a tendência. Então, como tinha um risco maior e tinha um feriado no meio, eu optei por não segurar essas posições devido ao que elas apresentaram no pregão passado. Já a BBDC4, como perdeu aqui a mínima do dia anterior, que tinha sido da quinta-feira, optei por segurar mais essa posição. E aí ela chegou no objetivo da operação, proporcionando um ganho de 5,51% e um crescimento do capital total de 0,7%. No pregão de hoje também cheguei a recomendar
uma compra na CEMIG 4 na expectativa de continuidade desse movimento de subida do gráfico semanal, bem esticado para baixo, iniciando um repique. O ativo teve uma boa primeira, estava tendo uma boa primeira hora de pregão, enquanto o Ibov estava dando a pancada para baixo. Então, juntando todas as informações, eu optei pela entrada na superação ali dos R$ 7,29. Depois que a operação foi acionada, foi executada, subiu o stop para R$ 7,15. Esse stop foi acionado na penúltima hora de pregão, proporcionando uma perda de 1,92% e uma redução do capital total de 0,27%. Ou seja, em uma operação que deu errado, perdi 0,27%. No que deu certo, o ganho do capital total foi de 0,70%. Então é sempre importante trabalhar com a melhor relação risco-ganho, seja de 1 para 2 pelo menos, ou melhor ainda se for de 1 para 3 ou mais. Mas isso, no final das contas, exige uma menor taxa de acerto. A CEMIG 4 continua olhando mais para a ponta compradora. Se o ativo voltar na primeira ou segunda hora de pregão para cima do 7,26, meu interesse maior seria até de voltar para a ponta compradora. Eu vou mencionar isso no decorrer do próximo pregão, caso aconteça. Na sequência aqui tem BBAS3 para comentar. BBAS3 forte, queda de 8,32%. Está dentro do movimento de baixa, caminhando para um fechamento de gap na faixa de R$ 16,61. Topo descendente, principalmente após aqui 1 ou 2 horas de pregão para cima, melhor ainda 2 horas de pregão, e na terceira perdendo a mínima da segunda hora de pregão, ficaria mais interessante para a ponta vendedora, tentando pegar um movimento para o fechamento desse gap, um movimento mais curto, podendo até estender um pouco mais para baixo aqui, um retorno em termos de simetria do gráfico, de uma formação semelhante a de um ombro, cabeça-ombro invertido. Então, o próximo nível, depois desse gap aqui, esse suporte em 16,61, o próximo nível de suporte ficaria mais por volta dos R$ 16,17. E por último, CROT 3 que terminou o dia em forte queda de 8,22%. Essa forte queda da ação traz também a sinalização de um movimento de baixo, corrigindo todo esse movimento de subida, que pode trazer o papel para um nível ali na faixa de R$ 8,53. Essa ação também, se perder a mínima do pregão de hoje, daria até para buscar alguma venda, botando o stop aqui para cima dos 9,15, o stop mais curto possível, tentando pegar um movimento de baixo. O ideal até que se abrisse subindo e depois também perdesse essa região, gerando algo semelhante a uma pequena bandeira aqui de baixa no gráfico intraday, tentando pegar a continuidade desse movimento de baixo, onde o principal nível de suporte da ação fica nesse patamar que eu acabei de citar, por volta dos 8,50 e um pouco mais abaixo na faixa dos R$ 8,36. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise. Lembre-se de dar um like aí na nossa análise. Até mais.